Sejam bem-vindos a mais um 3eng Podcast. Hoje estamos com uma convidada especial, a Juliana Almeida. Ela é uma engenheira eletricista e também é professora de desenho técnico. Primeiramente, vamos dar boas-vindas a todos. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom? Só destacando ali que é Julianei, não Juliana, acho que tu falou Isso. Juliana. Mas o pessoal também deve estar vendo aí embaixo da imagem dela o nome certinho. E ela é professora de desenho técnico na UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina. E lembrando, como sempre a gente fala no início dos vídeos, né? Siga a gente no Instagram. Tá o Instagram escrito aí no lado da Juliane, é o @3engpodcast. E também se inscreva no canal e dê um joinha aí no vídeo, né? E acho que é isso, né? Boa noite, Juliane, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Eu sou a Juliane, eu sou professora de desenho técnico dos cursos de engenharia da UFSC. Me formei em engenharia elétrica e fiz o mestrado em engenharia elétrica também na UFSC, né? Eu sou manezinha, casada com peixeiro, também engenheiro, peixeiro de Itajaí, torcedora figueirense, Opa, e aí botei estamos fé. aí. Qual que é a engenharia que ele fez? O meu marido também fez elétrica. Ah, legal. Se conheceram na faculdade, então. Nos conhecemos na Ah. faculdade. Bom, então vocês fizeram engenharia elétrica lá em Itajaí, é isso? Não, eu Não? fiz, ele que veio para Florianópolis estudar. Ah, certo. Bom, então acho que a gente já pode engatar para a pergunta que a gente sempre faz no começo, né? Que é sobre a tua formação, né? Que no caso é engenharia elétrica. E até mesmo antes de falar como que tu conheceu teu marido ali na faculdade, né? Como é que tu escolheu o curso de engenharia elétrica, assim? O que que te despertou esse interesse? Então, na época do vestibular, eu sempre fui uma aluna bem estudiosa no colégio, né? Era daquela que ensinava os colegas. E no vestibular, eu estava em dúvida entre mecânica e elétrica. Aí eu acabei optando pela elétrica, né? No fim, eu achei que o curso era mais abrangente. E também já tinha um tio que era engenheiro eletricista, tem uma carreira bem sucedida, e eu acabei optando por elétrica porque no todo eu achei que tinha opções melhores para mim, né? Durante a graduação eu fiz iniciação científica, eu iniciei a minha. Inicialmente eu estava pensando que iria gostar mais da parte de eletrônica, mas no fim eu acabei não gostando durante o curso. Eu acabei gostando mais da parte de sistemas de potência, que é justamente a área que o meu tio trabalhava, né? Embora eu achei que fosse o contrário. E no fim eu acabei fazendo mestrado também nessa área de sistemas de potência, né? Mas antes de fazer o mestrado, eu fiz a iniciação científica nos dois laboratórios da área de sistema de potência na época da UFSC. E depois, quando eu estava no final do curso, eu decidi fazer um estágio. Eu fui selecionada para o estágio da WEG na época. Bom estágio. Aí só que me colocaram numa área que era mais no departamento de eletrônica, né? Eu consegui desempenhar todas as tarefas. Na época eu me formei em 2009. Na época tinha ocorrido a crise de 2008, de 2009, que houve um decréscimo houve uma onda de demissões, né, em várias empresas. E apesar de estar ocorrendo onda de demissão, inclusive na WEG ocorreu, eu consegui a vaga de emprego. Se eu quisesse ficar, eu tinha essa oportunidade. Mas eu acabei não ficando. Eu optei por não ficar, que eu já estava decidida a fazer mestrado e a prestar concurso. Minha ideia era fazer mestrado e trabalhar ao mesmo tempo. Né? Mas E no caso da WEG, assim, a WEG não naquele momento, a WEG ela não era uma empresa tão boa quanto é hoje, quanto é famosa hoje, né? Hoje todo mundo quer trabalhar na WEG, até bem mais concorrido
o estágio e também o trainee, né? Naquela época até eu tinha bastante gente da UFSC lá, mas o pessoal estava saindo. O pessoal não estava ficando em Jaraguá. Então, assim, eu tive a impressão de que não era bom, né, eu ficar, que eu via também os colegas saindo, os colegas querendo oportunidades melhores, né, porque na época que eu formei na graduação, tinha muito concurso, o pessoal passava, estudava bastante para concurso, então a cultura do concurso era bem forte para conseguir os melhores salários, e nas empresas tinha bons salários, mas não eram tão bons quanto o concurso. Então, tinha esse caso que é bem diferente da realidade hoje, né? Que eu estava vendo, que eu estou acompanhando, volta e meia eu acompanho o mercado, e eu noto que é bem diferente hoje, né? Aí fui fazer o mestrado. Durante o mestrado, eu passei no processo seletivo de substituto do IFSC, da Mauro Ramos, para trabalhar no curso de técnico em eletrotécnica. Eu trabalhei praticamente o tempo todo com o curso técnico, eu dava aula no técnico integrado, que era o pessoal de 16 anos, né, do ensino médio integrado com técnico, e também eu trabalhei com técnico profissionalizante, que era o pessoal que fazia o curso técnico após o ensino médio ou após cursar o supletivo, né, para quem não havia concluído o ensino médio. Então foi uma experiência bem desafiadora, assim, em termos de didática, mas eu aprendi muito, eu aprendi a dar aula de verdade no IFSC, que eu sempre gostei. E depois que eu comecei a trabalhar com curso técnico, né, minha intenção era trabalhar com o ensino do curso técnico, porque no técnico você tem a função de você não tem só a função de na aula, né, efetivamente, de desempenhar o seu trabalho, efetivamente você também se sente um pouco mais grato porque você vê que você está melhorando, principalmente no profissionalizante, a vida das pessoas, você está dando uma capacitação para ela mais imediata, para que essa pessoa transforme a sua vida. Então, e também melhora a vida da sua família. Então, nesse sentido, a dar aula no técnico é muito gratificante. Foi uma experiência que eu gostei bastante. E no caso do ensino integrado, lá no IFSC, o IFSC é muito heterogêneo, né? Você tem famílias ricas, filhos de famílias ricas, filhos de famílias pobres, né? E tem uma cultura de trabalho muito forte, inclusive dos jovens, né, que estudam no ensino médio. Tinha bastante aluno que no verão trabalhava junto com a família para poder ter mais renda, né, ajudava a família nos negócios, ou também tinha também um programa lá dentro do IFSC que dava bolsas para os estudantes que trabalhassem com funções de escritório, por exemplo, né, ou auxiliares de laboratório. Então, foi uma experiência muito legal. Eu fiquei os 2 anos, né, no contrato do temporário lá. Nesse meio tempo, eu defendi nesses 2 anos, durante esses 2 anos do IFSC, eu defendi o meu mestrado, mas pouco antes de defender o meu mestrado, eu já estava prestando concurso desde quando eu me formei. Eu comecei a prestar concurso, mas eu prestava concurso de tudo quanto é coisa. Não só para professora? Não só para professora, eu prestava para engenharia também, prestei para Marinha, prestei para o IGP, então tinha um monte de concurso. Mas quando eu entrei no IFSC, eu direcionei só para professor.
E, eventualmente, quando tivesse um concurso de engenheiro muito bom, aí eu prestava. Mas não me apegava muito a isso. E no concurso, estava trabalhando, finalizando mestrado, igual uma louca, né? Porque quando a gente se forma, a gente tenta tudo quanto é oportunidade. E surgiu a oportunidade do concurso da UFSC, que a princípio eu não iria fazer. E esse concurso da UFSC, ele permitia que pessoas com graduação, por conta de uma medida provisória do governo, ele permitia que pessoas com graduação pudessem prestar o concurso e tomar posse. Olha só. Aí Em que ano isso, mais ou menos? Em 2013. Nossa, não é tão... Foi recente até. Porque eu me lembro que teve professor no nosso departamento que entrou assim mesmo, direto, mas era faz... Daí era na década de 90 ainda. Pois é. Então, aí teve esse concurso excepcional, né? E eu não ia prestar. Eu pensava, não, vai ter só doutor tentando fazer essa prova, né? Porque e na elétrica tinha vaga de sistemas de potência e no IFSC tinha vaga aliás, na elétrica tinha vaga de sistemas de potência e no EGR, no Expressão Gráfica, o professor que me deu aula na época da engenharia que tinha se aposentado e estava abrindo a vaga, por conta da aposentadoria desse professor. E aí eu pensei, não, eu vou tentar para desenho, eu me esqueci de contar, né? Eu comecei a dar aula de desenho no IFSC e na entrevista o chefe de departamento da época, ele perguntou se eu daria aula de desenho. Eu falei que sim, que eu queria o emprego, né? Só que eu lembrava que eu tinha ido melhor em cálculo que em desenho na graduação. Aí, tá, mas eu queria trabalhar. Aí, então... E aí eu dei aula de desenho e de sistemas de potência para o técnico. Só que a minha aula de desenho estava melhor que a de sistemas de potência. Aí eu pensei, eu vou prestar. Aí, na última semana das inscrições, eu decidi prestar o concurso. E também a professora que trabalhava comigo no desenho, ela me incentivou bastante. Então, ela fala, não, tem que prestar esse concurso, não sei o quê, não sei o quê. Aí, que é uma pessoa muito querida que me ajudou muito na formação hoje. Aí, eu prestei o concurso e eu só tinha graduação, eu estava revisando o texto da tese, da dissertação. Aí, prestei o concurso, aí no primeiro dia era a prova escrita, que sortearam pontos e tal. Eu tinha estudado, eu consegui ainda um tempo para estudar, assim, bem apertado, e eu estudei também, mas uma coisa que me ajudou muito a estudar foi uma dica de um professor da engenharia elétrica, que tinha passado numa das vagas da elétrica. Também é uma pessoa que trabalhava comigo no IFSC, aí ele trabalhou comigo no IFSC, e ele depois passou no concurso de elétrica. E tu pode compartilhar essa dica aí com a gente? Sim, era fazer resumos de trabalhos de tese e de dissertação, né, dos outros professores ou de artigos, né, que eles escreveram. Isso é uma prática muito comum para estudar para concurso de universidade, principalmente das universidades federais. Dos institutos federais já é diferente, né? Mas das universidades federais, normalmente essa prática, né, de fazer os resumos dos trabalhos de pessoas que integram aquela universidade, o teu departamento de interesse, é uma forma de passar em concurso. Eu já, e com essa dica também, já outros colegas meus passaram nas universidades. Fica a dica quem tiver querendo ver concurso. Sim, sim. E aí, tu já sabia dessa, Guilherme? Não sabia. Não. No nosso departamento eles cobram muito tudo, assim, então acho que depende do departamento. Mas é cobrado mesmo, Juliane? Eles cobravam, assim, questões sobre os assuntos que esses professores já tinham abordado? Então, depende
no edital, normalmente, como que é, né? No edital lista os tópicos, os assuntos que vão cair na prova. Aí a prova que varia, né? Tem prova que eles não sorteiam o assunto. A minha sortearam o assunto. Então, o certo era eu ter estudado todos os assuntos para não ter nenhuma surpresa. Mas eu não consegui estudar todos. Eu estudei o que deu para estudar. E eu tive sorte que caiu o que eu estudei. Sim. Mas, e outro ponto também que é interessante, né? No meu concurso foi assim, mas nem todos os concursos são assim. No que eu fiz para a UDESC, que depois eu vou contar aqui, de temporário, mas foi um concurso estilo uma vaga de efetivo. O concurso, às vezes às vezes eles sorteiam um ponto e já tem uma lista de perguntas, então eles então tu já tem um gabarito, né? Uma resposta exata. Sim. No meu concurso não, era para eu falar sobre um tópico relacionado àquele assunto. Sim. Do ponto sorteado, né? Aí, no meu caso, caiu de CAD, eu tinha estudado a tese do professor que dava aula de CAD para mecânica, e na época, também foi meu colega, depois, e tinha um outro ponto, né, que era normas de desenho técnico, que também aí eu tive que ir aberto, mas sobre o ponto de desenho técnico, né, a prova escrita. E eu gosto de escrever. Então... Eu também gosto de escrever. Não muito à mão, mas eu gosto de escrever no computador. Eu gosto de escrever, então deu certo. Assim, eu saí da prova e pensei, sabe que eu fui bem? Eu falei ali, não era casada com meu marido ainda na época, mas a gente já namorada. Eu falei para ele, eu acho que eu fui bem, só que eu não estava acreditando que eu não estava indo bem nos concursos, eu estava sempre no quase, no quase. Aí, daquela sabe, eu fui bem. Aí eu passei e foi curioso assim, ó, que tinha os substitutos da expressão gráfica na época que não passaram. Pessoas que estavam dando aula já. Tinha pessoas que estavam dando aula, pessoas com anos de experiência e não passaram. Aí passou eu e o meu colega que passou em primeiro. Eu fiquei em segundo, na verdade. E aí, durante as outras provas também fui bem. Eu só não fui tão bem na prova de títulos, que aí quase que eu não passei, porque eu só tinha graduação e 1 ano e meio de experiência de aula na época. E o meu colega que ficou em primeiro, ele tinha muito título já. Eu fui fazer. Teve um concurso de professor substituto, tinha uma pessoa com 30 anos que tinha mais de 20 orientações / orientações, gente. Nossa. Sim, tem umas pessoas muito qualificadas. Eu tinha uma amiga também que fez na produção na época e ela tinha titulação parecida com a minha, mas ela já tinha defendido o mestrado. E ela é super inteligente, super dedicada, ela não passou. E é assim, não adianta, quando é para ser, é para ser. Mas sempre tem um pouquinho. E eu quase que eu não fiz esse concurso. Só que aí, como eu fiquei em segundo, né, o meu colega assumiu logo, e a gente se dá super bem hoje, né, a gente até divide disciplina, o Davis, só que eu demorei para ser chamada. Eu demorei quase o prazo de validade do concurso, faltava 10 dias para vencer. Aí eu sempre ficava de olho, né, no prazo para ver se iam me chamar tal, porque eu queria assumir. Sim. E até porque eu tenho família em Florianópolis tal, né? Sou daqui, queria ficar perto da família, trabalhar e ganhar bem, né? Então, aí eu queria assumir. E o meu marido gosta mais de Florianópolis do que de Itajaí. Então, também todo mundo queria ficar aqui. Aí, nesse meio tempo, o que eu fiz, né? Que eu terminou o contrato do IFES, que eu estava sem emprego. Aí, o que eu fiz? Eu fui estudar projeto elétrico e trabalhei como projetista freelancer. Como é que foi esse trabalho, assim?
Foi uma experiência bem bacana, assim, porque foi bem do zero. Eu não tinha contato com as empresas. Uhum. Até hoje eu tenho pouco contato com as empresas de instalações elétricas. Eu tinha mais o contato de alguns projetistas e tinha um pessoal do IFSC que já trabalhava com projeto. E aí eu tinha o contato dessas pessoas. Aí às vezes eles me indicavam e me ensinaram muito. Então eu acabei aprendendo muito com eles e de contar, e eu ia na cara e na coragem, muitas vezes, né? Foi a experiência completamente, foi quase que completamente do zero. Não tinha nada, absolutamente nada de noção de empreendedorismo. Uhum. E não cheguei a criar PJ, não cheguei, foi tudo no meu CPF mesmo. Não sabia direito as regras do CREA e tive que estudar tudo isso. Quanto tempo mais ou E menos nesse tu meio tempo ficou? também dei aula na UDESC. E na UDESC eu dei aula no curso de arquitetura lá em Laguna, enquanto eu fazia projeto. Tu ficou quanto tempo fazendo projeto? Fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, E 1 ano e meio dando aula no nesses, IFSC, depois 1 ano e meio. não, fiquei 2 anos dando aula no IFSC, 2 anos. né? Depois da experiência do IFSC eu comecei a fazer projeto. Uhum. E enquanto eu fazia projeto, eu fiz o processo seletivo de substituto da UDESC, que o nível da prova foi nível de efetivo, foi uma das provas, assim, foi nível de efetivo, mas já foi nesse estilo que eu tinha comentado, né, de eles colocarem as perguntas sobre o ponto sorteado, né? E aí eu tinha que responder as questões em ambos os concursos, né, da UFSC e da UDESC, tinha prova didática. Trabalhava com projeto, o concurso aí eu fiz o concurso da UDESC que demoraram 1 ano para me chamar. Aí eu fiquei aí e era vaga para instalações elétricas para o curso de arquitetura. Tá, disciplina de elétrica pro curso de arquitetura. Certo. Então, aí, ao trabalhar no curso de arquitetura, eu já abri muito o meu leque de formação. Eu já não era mais só engenheiro eletricista. Uhum. Porque aí e a experiência no curso de arquitetura e também com o projeto, que eu acabei entrando muito em contato com arquitetos, no fim eram mais os arquitetos e designers de interiores que me indicavam do que os próprios engenheiros eletricistas. Sim. E aí eu fui dar aula na UDESC no começo de 2015, acabei ficando só 6 meses lá. Eu fazia bate e volta, eu só ia um dia da semana para dar aula da disciplina, porque a UDESC o temporário te selecionam por disciplina. E aí nos demais dias da semana eu estudava. Eu fazia o projeto e estudava para concurso. Né? Então, foi isso que eu fiz até ser chamada na UFSC, que eu fui chamada em julho de 2015. E aí eu tive que sair da UDESC. Então, aquele concurso lá que tu ficou em segundo, né, na UFSC. Aquele Aí concurso foi que eu fiz chamada. na UFSC. E foi Que é o que chamada eu tô para dar até aula hoje, foi chamada para dar aula de desenho técnico mesmo. para desenho técnico. E na época já sabia para qual curso tu ia dar aula ou ainda estava meio em aberto? Não, eu sabia que eu ia pegar disciplinas na área de desenho técnico, não tinha nem ideia do curso, e eu sabia que o meu edital, ele permitia que eu desse aula em qualquer curso da área de construção civil, apesar da vaga ser de elétrica, porque na ementa do edital eles abriram bem o leque. E podia pegar também qualquer curso que tivesse disciplina de geometria descritiva, né, que é a representação gráfica. E no caso, e quando eu entrei, aí tomei posse, quando eu entrei na UFSC, eu comecei dando aula para sanitária, para elétrica, para química,
e para Nossa, química bastante. elétrica, sanitária, e Mas eu ao mesmo tempo, acompanhava a professora Lucilene na turma da engenharia mecânica. tava dando aula para 4 cursos. Uhum. Nossa. A professora É, e eu, Lucinene, para quem não conhece, é uma professora bem famosa de representação gráfica da UFSC. Ela tem até um Sim. livro, acho que sobre o é uma assunto, basicamente. querida. E como é que foi essa experiência, assim, de dar aula de desenho técnico? Porque, não sei, o que que tu sentiu, assim, tu gostou no início, ou no início não, e depois foi melhorando? Então, foi uma feliz surpresa, né? Porque eu, o engenheiro, em geral, acha que é difícil dar aula de desenho, principalmente eletricista que tem pouco desenho, né? Foi uma Uhum. coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer e, no fim, deu certo. Eu acho que uma das coisas que me ajudou é que eu tenho bastante capacidade de imaginação, né? Eu tenho um Isso é raciocínio muito importante. visual. Uhum. Isso é importante. E é importante também saber, né, como transmitir esse raciocínio visual para as pessoas. E eu vi que eu conseguia fazer bem isso. Foi um talento descoberto. Então, foi uma surpresa bem grande, né? E que eu acho que é uma coisa que eu acho que eu faço bem. Até eu já vou antecipar, né, uma das dicas do final, Uhum. que é bom é bom quem estiver ouvindo, né, é bom se observar bem para verificar o que que sabe fazer bem, não só gostar, Uhum. mas verificar também, se observar e verificar o que que você sabe fazer bem. Sim. É uma pergunta, eu queria que, uma pergunta não exatamente, né, mas eu queria que tu explicasse mais ou menos para quem tá nos ouvindo, que quer fazer engenharia, assim, falar um pouco mais sobre o que é essa disciplina de desenho técnico. Não precisa fazer a ementa dela, mas em geral Uhum. só explicar rapidamente. A disciplina de desenho técnico, ela é uma disciplina do ciclo básico, normalmente dos cursos de engenharia e de cursos técnicos também, para quem, mesmo para quem não está na engenharia, mas para quem vai prestar ou presta curso técnico, é uma disciplina de ciclo básico, é uma disciplina que, assim como o cálculo e a álgebra, ela serve para desenvolver competências, mas ela também serve para comunicar informações de projeto, né? Uhum. Então ela tem duas características principais. A primeira parte, que é o desenho técnico básico ou a representação gráfica e espacial, né? São duas disciplinas do ciclo básico que tem a função de trabalhar competências, não que o estudante vai exercer na prática, né, as atividades que ele desenvolve nessas disciplinas. Por exemplo, não vai representar um espaço com ponto ou com um plano, né? Ele vai entender como visualizar aqueles elementos no espaço e como imaginar elementos mais complexos, né, em diferentes posições. Então, ou talvez em diferentes posições para tentar descobrir a solução para alguns problemas ou tentar montar, né, e construir objetos. Então, o desenho técnico básico e a representação gráfica, ambos têm essa função. Além de o desenho técnico básico também, né? Eu até estava comentando isso na aula hoje com os alunos da elétrica, que o desenho técnico básico, principalmente o desenho à mão livre sem instrumentos, ele serve também para desenvolver a noção periférica. Né? Assim, ou seja, para você ter visualmente a noção de tamanho dos objetos ao seu redor e também para conseguir contar, tirar medidas sem instrumentos de desenho. Ou seja, ele dá a noção de contagem, a noção intuitiva de contagem e também a noção periférica, que é bem importante nos cursos de engenharia,
em geral, no desenho mecânico e no desenho de construção civil. Nossa, eu acho um Isso pouco no difícil ciclo, isso, de desenhar sem instrumentos. Eu também, isso ainda que eu tenha mão no ciclo trêmula. básico. E na minha época, a minha professora acho que não exercitou isso de fazer desenho sem instrumentos. A minha se citou, assim, não desenho sem É, instrumento, mas era fazer tipo uma linhas. linha. Ela mandou, faça linhas horizontais, acho que era 10 linhas horizontais sem régua, 10 linhas verticais, 10 linhas diagonais pra cá, 10 diagonais pra cá, era letras, era várias coisas. Parecia um caderno de caligrafia, assim. Caligrafia técnica. Na caligrafia é até engraçado que os alunos, eles, num primeiro momento, eles não gostam, mas depois eles falam, ai, minha letra ficou bonita, professor. Tem umas histórias engraçadas. Mas aí também o desenho, ele, no caso do desenho de projeto, né, ele tem a função de comunicação. E aí Sim. você tem que representar o projeto de forma clara e objetiva, né, de saber identificar com clareza as informações que constam no projeto, né, como que os elementos estão conectados entre si e também deixar ele o mais enxuto possível para dar objetividade, né, para não dar objetividade na leitura. Eu me lembro quando eu fiz desenho técnico que tinha uma seção que era aquelas de bloquinhos. Tu tinha um bloquinho, por exemplo, com uma parte inclinada, um buraco, e tu tinha que fazer a Esse é o visão, desenho a técnico planta, básico. a visão lateral e a visão superior. E vice-versa. Tu tinha as visões e passava para os bloquinhos. Eu achava fácil, mas é uma coisa que os alunos têm muita dificuldade ou não? De ter essa visão em terceira dimensão. Os novos alunos têm tido mais dificuldade. É? Eu percebo bastante diferença de como o pessoal ia no desenho na época que eu era estudante de engenharia Uhum. e como que o pessoal está hoje, né? Eu observo que é uma coisa que eu acho que prejudica, né? Eu não cheguei a ver nenhum estudo sobre isso, né? Minha experiência em particular. Eu observo que os alunos têm muita dificuldade de ver objetos em 3 dimensões, de identificar as 3 dimensões de um objeto, principalmente na representação em perspectiva, né? A noção de profundidade, pelo fato de hoje a gente trabalhar mais com tela, né? A gente a gente utiliza muitos ambientes de 2 dimensões, muitas fontes de 2 dimensões, então a noção de profundidade ela é um pouco prejudicada, sim. Entendi. E eu gosto sempre de trabalhar com os meus alunos, né? Eu tenho os moldes das peças físicas e a representação em perspectiva da folha. Então, eu gosto de comparar uma com a outra para que eles não percam essa noção de profundidade. Eu me lembro A que teve noção um de volume é Desculpa. importante para o engenheiro. Sim. Eu me lembro que teve um Bastante. trabalho de tratamento de água, eu acho, que a gente tinha que representar um decantador. E daí, para representar. O decantador a grosso modo, ele é algo assim, tipo, é um retângulo assim. E ele tem partes dentro que são inclinadas, onde saem os orifícios, essas coisas. E eu me lembro que minha amiga, ela teve muita dificuldade em saber qual que era a linha mais grossa, qual que era a linha mais fina e como transportar aquilo que tava, como era uma parte inclinada, para para o AutoCAD, no caso, né? Porque no AutoCAD a gente é um programa, a gente faz as plantas e perspectivas. Eu me lembro também que, apesar de eu ter facilidades em técnico, também aquilo foi complicado. Porque foi 6 semestres depois, assim. Então, eu vejo que essa dificuldade de visão em 3D dos alunos é muito grande também. Eu também percebia que as minhas colegas tinham dificuldade e eu geralmente ajudava elas porque eu tinha um pouco mais de facilidade de visualizar 3D. Mas é algo complicado, né, para qualquer um, assim, né? A pessoa tem que desenvolver essa habilidade, porque é bem importante, né, para conseguir representar ali corretamente o que tu tá querendo, né, o que tu tá querendo imaginar ali. E até o Guilherme falou sobre o AutoCAD, né? A Juliane também dá aula da disciplina de CAD, né, Juliane?
Esse semestre eu estou com a turma de engenharia sanitária, né? Do CAD para sanitário. Ah, eu fiz essa disciplina. Só Isso. que eu fiz com a outra professora, A Patrícia, a Flor querida. a flor querida, né? Eu também fiz. Ah, é uma flor querida mesmo. Sim, uma professora muito boa. Eu adorava ela também. Aí na disciplina de desenho, né, Juliana, a gente basicamente usa papel mesmo, né? Uhum. Lápis, régua, etc. E aí na disciplina de CAD a gente começa a brincar isso no computador, né? Através do software ali, AutoCAD, para quem não conhece. Mas também existem outros, né? Que também são softwares de desenho. E aí acho que tu pode até contar um pouquinho, né? Como é que é esse software. Então, hoje majoritariamente eu trabalho com AutoCAD, eu estou começando a ver os outros, né, os softwares BIM, que seriam a outra opção, agora, né? Esse ano eu consegui parar para ver o BIM. Eu já estou há anos, tem que ver o BIM, tem que ver o BIM, e agora parece que vai. Porque a gente tem que se atualizar, né? E as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Uhum. Uhum. E no caso do CAD, ainda tem bastante gente que usa o CAD. Eu lembro que quando eu entrei já estavam decretando a morte do CAD em 2020, do AutoCAD em Nossa. 2020, mas ainda não aconteceu. Bom, e o AutoCAD hoje, né, é o software que é mais utilizado para desenho de projeto aqui no Brasil, porque quem ainda trabalha no fluxo de trabalho no Tradicional. fluxo de gestão tradicional, né, Uhum. de projeto, ainda acaba trabalhando majoritariamente com AutoCAD, né, que no caso do desenho de construção civil seria o quê? Fazer o topográfico, o arquitetônico, Uhum. depois o estrutural, depois aí o elétrico e hidrossanitário, depende da empresa. Normalmente o hidrossanitário vem antes e o elétrico por último, Uhum. né? Uhum. Então, para quem trabalha ainda nesse fluxo tradicional, segue essa sequência, aí a compatibilidade acaba sendo feita mais pelo entendimento de desenho do projetista, em vez de ser feito simultaneamente, né? Que no Uhum. caso do BIM, todos os projetistas conseguem conversar entre si ao mesmo tempo, Uhum. né? O projeto é concentrado Um modelo único, né? num modelo único, né? Seria Geralmente em 3D ali, Uhum. tu tem a casa, o prédio em no mesmo 3D ali, né? ambiente. Uhum. O AutoCAD ele tem ali, basicamente a gente cria linhas, né, formas Uhum. geométricas em 2D. Tem até uma partezinha do 3D ali no AutoCAD, mas não é o forte dele, né? Uhum. E aí, por exemplo, o arquiteto ele faz ali a planta baixa, né, da casa, por exemplo, criando várias linhas, as paredes, as janelas, as portas. E aí depois a pessoa que vai fazer o projeto hidrossanitário, por exemplo, ela também vai usar linhas, só que Uhum. cores diferentes, né? Então ela vai usar uma linha com uma cor azul para indicar onde é que vai ter tubulação, né? Uhum. Aí ela vai usar alguns bloquinhos, assim, que são pecinhas que a gente pode montar lá no AutoCAD, né? Um bloquinho de registro, etc. Então isso tudo são apenas usando apenas linhas e cores a gente consegue se comunicar ali, né? No caso E, seria pelas layers, né? Eu ainda isso. estava passando isso na aula para os alunos da sanitária essa semana, que as layers, na verdade, são as categorias para que você possa classificar, né, o desenho. E aí, Uhum. antigamente, né, em alguns cursos de arquitetura, no começo do curso, eles ainda usam a layer manual, que é com lápis de cor. Uhum. E no AutoCAD você faz isso automaticamente, né? Uhum. Atribuindo cores para as categorias de desenho para que você possa classificar e Uhum. organizar o desenho. Seja conforme as propriedades do objeto desenhado, ou Uhum. seja, os tipos e espessuras de linha, ou seja pela função, né, que é como o engenheiro costuma organizar, né? Uhum. O Rodrigo deu o exemplo agora. O registro vai estar tudo classificado na categoria de registro.
enquanto que as tubulações vão estar classificadas na categoria, né, ou seja, na layer de tubulações. Então, o AutoCAD, né, ele é um programa que ele é basicamente de desenho, ele não é um programa que, por si só, ele importa informações, que é o caso do software BIM, né? O software BIM, você pode pegar informações dos itens que você for trabalhar no projeto pela internet, e no caso do AutoCAD é só para trabalhar o desenho em si, ele é como se fosse uma caneta, uma lapiseira melhorada, de fato. Sim. Né? E o AutoCAD em si, ele é o software mais genérico da Autodesk, né? Que é a fabricante do software. Por que ele é o mais genérico? Ele é que é utilizado para várias aplicações, seja de desenho mecânico, desenho de construção civil, de design de produto, né, e até de design de animação. Em alguns casos, o AutoCAD é utilizado. Então, ele é o software mais genérico da Autodesk, foi o primeiro de todos, e hoje a Autodesk ela tem até os softwares separados. Aí, volta e meia, um aluno me pergunta, mas por que eu não uso o AutoCAD elétrico, ou em vez de usar o AutoCAD em si? Os dois servem, né? Só que um vai ter uma função mais específica e o outro vai ter um caso mais geral. Aí, quando tem esse tipo de situação, né, qual que é o melhor para escolher? Escolha o mais geral, porque você não sabe o dia de amanhã. Sim. Então, eu sempre dou essa sugestão. É verdade. E os softwares BIM, né? Por exemplo, a Autodesk até tem, né? Alguns, né? Tem o Com o próprio Revit. Revit, né? Então, além de ter uma representação um pouco mais fiel à realidade, né? Você consegue também ver ali no 3D que é um tubo, que é um registro. Se você seleciona esses elementos, eles têm várias informações ali por trás, né? Dá para saber de que material seria esse tubo, o diâmetro desse tubo, né? Enfim, e várias outras informações até de cálculo às vezes, né? Então, essa é a diferença ali do que a Juliane estava falando entre o método tradicional de projeto, né? E o método, enfim, mais moderno, que é o BIM, né? E tu, além de dar aula para AutoCAD, tu também acho que tu tem alguns cursos ali, né, Juliane, para AutoCAD, Então, né? essa parte aí é bem interessante, porque foi o legado da pandemia. Foi legal. De ter que fazer aulas online, à distância e tal. Então, aí quando interromperam as atividades, né? As atividades foram interrompidas assim que veio o decreto municipal, né? De lá de 15 de março de 2020. Vou decorar a data até. Decorou a data. Aí foi muito emblemático para mim, que eu fiquei tão triste no dia quando interrompeu tudo. Eu pensei, a gente tem que voltar da aula remota. Eu não sou o Funça. Como assim? É porque tem dois tipos de servidor, né? Tem o Funça, que é aquele que que aproveita todas as vantagens da estabilidade. E eu sou o que esquece que tem estabilidade, eu sou a segunda opção. Então, Deu para entender. então aí eu pensei, poxa, vamos tentar gravar online, né? Antes de interromper as atividades, aí eu já estava preparando o material. E eu comecei a gravar. E aí assim surgiu o meu canal do YouTube, né? Que hoje é dedicado a desenho técnico, basicamente, e também tem alguns cursos, né? Tem o curso de Microsoft Teams, que foi um curso que eu fiz em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, com a ProEx, foi um edital da ProEx que eu apliquei, e eu criei 2 cursos para treinamento dos colegas. É curso para aprender a usar o Teams, o Microsoft Aí Teams? era o curso para aprender a usar o Microsoft Teams para ensino remoto, Ah, que legal. e o curso para gravar aulas assíncronas de AutoCAD, né? Que era o curso de introdução a Screencast para AutoCAD. Screencast é o nome da técnica, né? De fazer a captura de tela
dinâmica, né? Ou seja, durante o momento que você utiliza o software. Uhum. Então, aí nesse edital eu criei esses 2 cursos, né? O curso de Screencast, ele foi bem importante para eu treinar, inclusive os meus colegas de departamento, boa parte do meu departamento participou desse curso, principalmente, e o curso de Teams eu consegui com que vários professores da UFSC, também externos à UFSC, participassem, né? Teve gente do colégio de aplicação que fez esse curso, teve gente lá do CCE que dava aula do departamento de artes, dava aula de escrita dramática, por exemplo, que dava aula de... Tinha gente que dava aula na letras, né, de produção textual acadêmica, teve gente que da área da saúde, teve bastante professores da medicina, né, participando desse curso de Teams. Uhum. E foi um curso que me rendeu bastante, né? No fim, foi uma contribuição que eu dei para a UFSC por conta de uma oportunidade que a ProEx deu, né? Eu já estava com a experiência no momento que foi lançado o edital por conta da minha iniciativa de querer sair à frente, né? E por que o Teams, né? Porque o Teams a UFSC já tinha o Teams. Então, não tinha necessidade de comprar um software novo para que fosse usado no ensino remoto. Uhum. Sim. E essas aulas que tu acabou gravando durante a pandemia, tu tem elas até hoje ali, né? Por Tenho. exemplo, se agora que a gente voltou, né, Uhum. às aulas presenciais, se acontecer de tu não poder dar aula um certo dia, tu ainda pode aproveitar aquelas aulas e Sim. falar para os alunos, né, assistem essa aula aqui. Isso é uma coisa bem bacana que eu pensei, porque assim que voltou às aulas presenciais, a minha namorada falou assim, porque a professora tal não vai dar aula hoje porque tá gripada. Uhum. Aí eu pensei, tá, mas e esses 2 anos de pandemia, ela não gravou as aulas para poder disponibilizar nessas situações, né? Então, assim, foi meio que um trabalho meio que desperdiçado, assim, né? Se todo mundo tivesse feito igual tu fez, né? De gravar, de guardar isso seria muito bom, principalmente para os alunos, né? Sim, sim. Aí entra um pouco daquele tal do fuça-fuça ali, né? Funca-funca. É isso, né? Funca-funca? Eu não sei. Aqui a gente diz que a pessoa é bem abelhuda. É bem curioso. É. Não, mas bacana, então. Aproveitou bastante as aulas remotas aí. Sim, e inclusive elas foram úteis, né? Agora no começo da volta no retorno das aulas, das atividades presenciais, porque eu tive alguns problemas com algumas salas de aula. Então, enquanto esses problemas eles ainda estão em fase de resolução, já foram quase que completamente resolvidos, mas ainda assim há alguns problemas, mas eu fiz com que os alunos não perdessem conteúdo. Só que não adianta, é diferente, Sim, o presencial, as pessoas se engajam muito mais no presencial, né? sim. Mesmo em disciplina que utiliza software. Isso é que é interessante, né? Por exemplo, na disciplina de CAD, eu poderia dar, todas as disciplinas de CAD eu posso dar 100% remoto, Sim. mas tu vê que o engajamento não é o mesmo. Entendi. Nesse período todo que tu deu aula, desde 2015, né? Só pra falar pra quem quiser seguir a carreira da docência, quais foram as principais dificuldades que tu encontrou, assim, com os alunos, assim, ou com a própria metodologia de aula, se tu buscou atualizar? Eu busco atualizar o método de aula, eu tento observar bem como que é cada turma. E como no meu departamento eu trabalhei com bastante cursos diferentes, né? Meu departamento tem essa característica de trabalhar com cursos diferentes, então a gente já observa que o perfil dos alunos de cada curso já é bem diferente. Uhum. Então, aí
volta e meia, dependendo do curso que a gente dá aula, a gente tem que adaptar a aula. Tem algumas turmas que a gente consegue puxar um pouco mais, tem outras que a gente consegue puxar, que a gente tem que aí no caso eu tenho que ir mais devagar, né? Então eu vou fazendo base, esse é o primeiro ajuste, né? Ver o ritmo da turma. E tentar descobrir quais são as aplicações mais interessantes, né? No caso da sanitária, eu falo muito do hidrossanitário, das partes do desenho, porque que é importante entender o arquitetônico para depois poder montar o hidrossanitário, por exemplo, né? E aí eu tento direcionar sempre as aplicações para o curso. Um dos cursos que é mais difícil de direcionar a aplicação de desenho é engenharia de produção. Porque é uma engenharia que está mais focada nos processos, né? Então, aí a estratégia melhor é você direcionar a aula mais para habilitação, né? No caso, então aí tem essa questão, né? Mas ali na UFSC, a engenharia de produção, ela tem 3 cursos diferentes, não tem? Mas aí chega na representação gráfica, é todo mundo junto. Ah, tá, Tá. porque é uma matéria do ciclo básico, né? Aí tem o pessoal da civil, da mecânica, da elétrica. Daí é complicado, Eu porque... dei aula para representação gráfica para produção e para mecânica. Daí, mecânica. Já passei por tudo quanto é curso. E Quase. isso não foi uma dificuldade para ti no começo, porque tu se formou em engenharia elétrica, Elétrica. mas tu tem que dar exemplos de desenhos da engenharia sanitária e ambiental, né? Exemplos de engenharia civil, exemplos de desenho de engenharia mecânica. Foi. Como é que tu foi aprendendo ali um pouquinho sobre isso? Tinha que estudar, né? Era o jeito. Sim. Mas o hidrossanitário, né, para mim era interessante estudar o hidrossanitário porque por ter sido projetista, porque a gente sempre evita passar o elétrico perto do hidráulico. Sim. Então, aí eu usei a desculpa do projetista. O desenho da química, por exemplo, também era bem difícil, porque só tem duas aplicações, né, que não eram muito práticas para mim, mas também não eram tão difíceis de aprender, que era o desenho de tubulações e o desenho que é bem parecido com o desenho de instalações hidráulicas do hidrossanitário e o desenho de layout. E layout foi até um pouco difícil porque tem pouco material. O layout é meio que tu pegar a planta baixa e definir onde é que vai estar cada coisa e Mas tal, ele tem organizar uma indústria, por exemplo. Ele é parecido com a planta, né? Hoje a gente fala planta, né? A NBR do arquitetônico foi atualizada. Ah, não é mais planta baixa? Não, é planta. Olha E só. a locação mudou para planta de implantação. E mudou ano Nossa. passado até. Nossa, eu não E tava sabendo disso, já vou. tem o videozinho ali no canal. Então, Vou depois ver vocês Ah, podem vou ver o olhar. vídeo do canal, é só uma propaganda que ela tá fazendo. que link, viu? Aí eu. Então, no caso é bem parecido com a planta, só que não é com vista em corte. Então, você não usa técnica de O vista em corte também corte. mudou de nome, não? Não. Ah, não. O corte tá na Então, mesma. aí tem algumas diferenças, né? Você não representa, por exemplo, materiais, você representa como se visualizasse o ambiente da forma interna mesmo. Só que sem a achura na parede que foi cortada, né? Enfim, sem espessura de linha. É um desenho bem básico, mas é bem difícil de achar material. E o corte que a gente falou agora é outra coisa que os alunos também têm dificuldade, né? De imaginar, né? Porque dependendo aonde tu corta ali a planta, tu tem resultados diferentes, né? Do corte.
E aí as pessoas ficam meio que perdidas, não sabe o que desenha, o que não desenha. Vista em corte, o pessoal fica bem perdido, porque eu noto que os alunos têm muita dificuldade de observar o sentido das setas da linha de corte. Sim. Então, no momento que ele aprende o sentido do corte, né, que é a origem, é a parte que tu não vai usar o corte, e a extremidade da seta é a parte que tu vai visualizar, que a seta ela indica o sentido da visualização do corte daquela edificação, aí Sim. não tem erro. Sim. Geralmente a gente faz um risquinho e na ponta bota uma setinha em cada... Isso, aí o sentido da seta é o sentido que tu vai pra onde tu vai visualizar a olhar. edificação. Sim, exato. Isso é verdade. E, então a planta baixa mudou de nome, isso daí é uma coisa que a gente tem que É mais baixa, coitado. se atualizar depois, né? Planta, e a planta de locação não é mais planta de locação, é planta de implantação. Implantação. Pior que sempre quando eu ouvia falar em planta de implantação, eu ficava... Mas o que é isso? Mas então deve ser por isso. Mudou o nome e eu fiquei desatualizado. Bom, e como é que a engenharia elétrica, tu acha que ela te ajudou de alguma forma a... Ela te ajuda, na verdade, de alguma forma a atuar como professora hoje em dia? Porque tu não trabalha mais com projetos de elétricos, né? Tu também não está dando aula específico sobre alguma disciplina de elétrica, né? Eu estou com desenho técnico de engenharia elétrica. Sim, mas dando aula de desenho, assim, a engenharia te ajudou de alguma maneira? Ou talvez se tu tivesse feito um curso de arquitetura, tu daria aula igual, sei lá, ou ajudaria mais? Não sei se tu entendeu a pergunta. Sim, entendi. Eu acho que o curso de engenharia elétrica ele me ajudou na parte do desenho elétrico, né? Porque a gente utiliza bastante o desenho elétrico. Ele é um desenho que, apesar de simples, as pessoas não entendem bem, principalmente o desenho dos diagramas elétricos. De um projeto elétrico, né? Sim. Não, dos diagramas de, por exemplo, o projeto do acionamento de bomba, de motor, né? No caso da sanitária, tem a disciplina de eletrotécnica ainda ou não? Na minha época, o pessoal de sanitária fazia. Mas já não tem tive, ainda, mas acho que agora no tem. novo currículo tem, eles trocaram Física 4 por Eletrotécnica. Isso. Então, aí tinha os diagramas ali do circuito de acionamento da bomba, por exemplo. Esse tipo de diagrama, tem muita gente que no curso não consegue ler. Então, aí seria para a parte de representação desses diagramas, no sistema de potência tem muito diagrama, na parte de máquinas elétricas tem muito diagrama, né, e de acionamentos. Então, nesse sentido, a formação em elétrica auxiliou, e eu não veria isso, eu só veria isso se eu fizesse automação, por exemplo, ou mecânica. Na mecânica tem algumas aplicações de automação que aí também tem a representação desses diagramas. E no caso então auxiliou na parte do ensino de desenho de diagramas, na parte do desenho de construção civil ajudou pouco, né, porque eu poderia aprender os símbolos do desenho elétrico num curso de arquitetura ou de engenharia civil. Mas o que é interessante do curso da elétrica é que pouca gente fala. Mas a elétrica é um dos cursos que eu acho que é o maior ensino do curso de engenharia elétrica para mim foi me ensinar a estudar vários assuntos diferentes de forma independente, sem alguém me auxiliar. E também a mexer em software. Eu gosto de mexer em software. Então, na hora de trabalhar com o CAD, para mim foi razoavelmente simples. De aprender o CAD, de aprender recursos diferentes, né, de ter essa independência na hora de aprender a mexer no software. Eu gostava de programar, então eu gostava. Eu sou devagar, assim, mas eu sabia fazer.
Agora eu estou enferrujada de novo, mas se eu precisar estudar, eu estudo de novo e eu acho que eu Sim, consigo recuperar. sim. Uhum. E você chegou a ter AutoCAD, disciplina de AutoCAD na sua graduação? Sim, a disciplina que eu dou aula hoje do desenho de engenharia elétrica, ela tem a mesma ementa de quando eu estava na graduação, só que hoje eu e o outro professor que a gente divide, os outros professores que dividem a disciplina, são 5 turmas, a gente dá metade do semestre com o AutoCAD. Então, a gente dá bem mais aula do AutoCAD do que na época que eu era da graduação. Na época que eu era da graduação era só o período final, Sim. mas deu para aprender alguma Tá. coisinha. Como assim só o período final de AutoCAD? Só porque a Tu tá falando disciplina de da 6 disciplina. meses, o último mês era só AutoCAD. Mas tu tá falando de qual disciplina? Da disciplina de AutoCAD ou da disciplina de desenho técnico? De desenho técnico para engenharia elétrica, era tudo junto na mesma disciplina. Era o desenho técnico base, o desenho técnico básico e o AutoCAD. Olha, eu não tive isso. Eu tive uma disciplina separada de Sim, eu AutoCAD, também. que era optativa, inclusive. Não, Aham. isso na sanitária é separada, Uhum. Isso. mas no curso de engenharia elétrica é tudo junto. Oh, que legal. Então eles já viam ali no finalzinho o AutoCAD, já conheciam o programa. E Sim, agora, pelo que tu falou agora, vocês dão metade, metade, né? Metade de semestre, um. a gente Hum. aumentou a carga de AutoCAD dessa disciplina. Sim, Sim, entendi. isso é bom, interessante. Até para os projetos, os trabalhos que a gente faz até o final da graduação, né? Aquelas Uhum, mas disciplinas faz de projeto bastante e tal, a trabalho. gente usa AutoCAD, né? Então, até quem se por acaso for optativa essa Uhum. disciplina, né, no curso de quem estiver ouvindo, vale muito a pena fazer porque vai usar muito na graduação e também depois, né? Depois de formado. E uma outra coisa que eu ia falar também, tá, é que a gente estava falando ali sobre projeto convencional e projetos, né, BIM. Existe alguma expectativa da universidade, não necessariamente a UFSC, mas das universidades começarem a, de alguma forma, além do AutoCAD também, começarem a ensinar a mexer no Revit, por exemplo, algum software BIM? Como é que Sim, tá esse já assunto, assim? tem. E algumas já começaram, né? A Univale, não lembro se foi a Univale ou a Unisul que lançou uma pós junto com a AutoQI Uhum. Eu, na eu área de trabalho na BIM. AutoQI, né? Ah, trabalha. Não, Sim, mas tem um, que pois interessante. é. Não, mas tem uma pós, Uma se eu pós, não acho me que é engano, com o Sezuski eu sei que tem que com o vai ter. Sezuski e tem também na Univale, eu acho que é na Univale e eu acho que é só na área de estrutural. Hum, Então, é do projeto estrutural. Então, já tem, né, essas duas opções e uhum, tem também no curso de engenharia civil, eles finalizaram o desenho técnico para civil. Eu que estava trabalhando com essa disciplina, com o curso de engenharia civil, eu estava trabalhando com desenho técnico de engenharia civil, e eles já finalizaram o ensino de desenho técnico de engenharia civil e passaram a ensinar uma disciplina própria do ECV, que é no ensino de BIM. uhum, Uhum. Então, já até a própria UFSC já está começando a trabalhar com o BIM. Se eu não me engano, o curso de arquitetura a arquitetura da UFSC também já tem já menciona algumas aplicações em BIM, tem até um grupo de estudo dentro da arquitetura. E, se eu não me engano, a UDESC, no curso de arquitetura lá de Laguna, também já trabalha, Uhum. pelo que eu andei conversando ali com os meus colegas de trabalho. então tá. Pois é, tu deu aula em Laguna, né? Sim, na UDESC ela falou no Sim. vídeo ali. Foi aquela parte que tu falou que tu ia uma vez por semana lá, né? Uhum. Ah, Sim, tá. dava aula da disciplina de instalações elétricas, né? Uhum. Uhum. E entre os cursos, assim, porque tu tá dando aula para 4 cursos agora, né? De desenho Estou com técnico, né? 2 agora. Eu 2. Mas tu já comecei chegou com a dar 4. 4. Isso. A diferença entre os cursos, assim, existe alguma diferença? Sei lá, algum curso que o pessoal tem mais facilidade, outro curso que o pessoal tem menos facilidade? Tem.
Tem o pessoal de mecânica tem bastante facilidade, até mais do que de elétrica. Isso aí Mas foi o uma desenho coisa. deles é mais complexo, né? O Geralmente são desenho peças deles é complexas. mais difícil. Ele tem que fazer peça? É. O pessoal da civil também tem bastante aptidão, assim, eu diria que tanto quanto da elétrica. Não vejo grandes diferenças. O E da civil acho que tem uma certa vantagem porque não tem desenhos muito complexos, né? Acho que é bem simples, tem né? o, Não, porque eu estou o- imaginando vigas, pilares, lajes, que no geralmente são redondos estrutural, ou retangulares, né? no estrutural aparentemente não é tão complexo, mas topográfico é um desenho difícil. Os alunos Ah, a têm bastante topografia trabalho. é. O desenho topográfico, o pessoal tem bastante trabalho para entender As curvas de os nível. desníveis, né? Principalmente na representação ali do talude. Isso tanto na civil quanto na sanitária, eu acho que é um dos desenhos mais difíceis, é o topográfico. E na agronomia também, eu não dei aula para agronomia, mas tem muito colega que dá aula para agronomia. Uhum. E na civil eles têm muita dificuldade de entender o elétrico. A parte dos diagramas ali que tu falou? O desenho de instalações elétricas, na edificação mesmo. Porque na Ah, civil eles tá. têm o desenho do elétrico na edificação. Uhum. Porque é o desenho técnico mais complexo que eles têm. É que se eu não me engano Porque é cheio de símbolos assim, Sim, né? eu me lembro disso também. É, uma coisa que, perguntando na atualização, vocês estão usando ainda muito quando vocês trabalham com CAD impressão? plotagem, sim. É, e não, mas plotagem, porque quando a gente aprende CAD há muito tempo, quando aprende CAD, a gente sempre pensava em fazer tudo preto e branco por causa da impressão. Uhum. Vocês ainda usam isso? Porque agora tá muito projeto no celular, projeto tipo, a gente mostra, pega um tablet e mostra pros PDF. projetistas, Sim. pros Também executores. mesmo no PDF é melhor manter em preto e branco. Ah, tá. Eu brinco com os alunos que eu odeio a layer amarela, porque imagina ler uma linha amarela numa tela branca. Sim, sim. É. Não tem como. É o oceano, né? Aham. Então Sim. é bem complicado. É porque eu tava pensando assim, por exemplo, para às vezes o projeto de elétrico ser uma cor, o hidráulico outra, assim, entende? Dá para fazer. Aí Aham. a sugestão que eu dou, né, para quem quiser imprimir em colorido, para Uhum. tentar escolher cores, né, das layers, eu deixo a escolha de cores livre, só Uhum. não gosto do amarelo. Amarelo é Aí menos eu, 5 pontos. aí eu, aí eu falo para eles assim, tem gente que trabalha no CAD com tela clara e tem gente que trabalha com tela Uhum. escura. E Uhum. para eu passar para eles na aula, eu acabo deixando a tela mais clara, para eles enxergarem melhor. Então, é sempre interessante escolher, né, cores que sejam versáteis, né, que você possa trabalhar nos dois ambientes e dá para fazer isso. Sim. Sim, sim. E o AutoCAD também tem a vantagem de que tu pode trabalhar com uma cor no software, mas a cor de impressão é outra, né? Então, Uhum. tu pode, enfim, fazer essa transição. Dá, eu não acho tão prático, mas dá. O pessoal da Uhum. arquitetura gosta de fazer isso, né? Que aí na hora de imprimir é que configura as cores de impressão. Uhum. Mas eu, particularmente, eu não sou muito fã dessa opção, porque até você lembrar, né, que tem que configurar na impressão e tal, eu já gosto de deixar tudo pronto, Uhum. fazer de uma vez só. Uma coisa que eu lembrei agora e que é bem importante na disciplina de desenho técnico, na disciplina de CAD e também para qualquer engenheiro, são as cotas, né? Eu acho que é uma coisa que a gente aprende na faculdade, né? A cotar um desenho. Os alunos também têm dificuldade com isso, assim. Porque no AutoCAD é um pouco trabalhoso de configurar a cotagem, né? Então Uhum. você tem que dominar bem a configuração de cotas para que você possa cotar de forma apropriada. Tem aluno meu que era técnico em edificações
que teve um ex-aluno meu, um caso que surgiu ali caso de um aluno que surgiu na aula, que o aluno ele já era técnico em edificações e ele desenhava cota. Porque Ah, não tinham ensinado para quê? ele, Mano, ele tocar ele só desenhava. no celular e tudo. Ele Sim, mas ele desenhava a cota desenhava porque ele não linha por sabia usar o linha. recurso de cota. Caramba. Então, Nossa, a única coisa que eu desenho é cota de nível. Porque sim, aquele triângulozinho com. Sim. Aquilo lá eu desenho, porque geralmente eles preferem, quando no corte, botar aquelas cotas de nível ao invés de cota assim. uhum. Sim, no hidrossanitário, no isométrico, né, do hidráulico é bem utilizado. Uhum, E a cota de nível, a melhor forma de representar é desenhada, e sim. sim. Mas o caso, esse aluno, ele desenhava a cota convencional, né, Nossa, que trabalho. na mão. Tá louco. E, e, e no caso, porque ele não sabia usar o recurso de cota. E essa aula da cotagem é uma das aulas que eu mais chamo a atenção dos alunos, né? Porque a cotagem, por norma, ela tem que ser no desenho de construção civil, ela é em metros, e são pouquíssimos cadistas que configuram a unidade da cota. Vocês trabalham com projeto, né? Caso o Rodrigo, por exemplo, ele já deve ter pego muito projeto que a cota estava em centímetros. Uhum. É, o programa que a gente usa lá, o padrão é em centímetros mesmo. E eu Mas nunca mudei. o correto é 100 metros, né? Uhum. E duas casas decimais. E aí eu ensino os alunos, inclusive, a configurar no metro, Uhum. né? Independentemente da unidade que eles trabalham. Isso também é um item, né, que é bem é fundamental você configurar no AutoCAD, a configuração de unidades. É a primeira Uhum. coisa que você faz no desenho. Sim. Sim, sim. Depois configurar as layers. É bem essa sequência: unidade, layer, aí depois desenha, aí depois vem a parte da plotagem. E Uhum. se você não configura a cotagem e a plotagem, aí se você não configura bem a parte das unidades, se você desconhece as unidades que você está trabalhando, você não vai plotar da forma adequada e você Uhum. não vai cotar da forma adequada. Sim. Então, por isso que eu chamo bastante atenção dos alunos na parte das unidades. Uhum. E tá escrito em norma isso que tem que ser em metros? Só pra eu saber, porque eu... Tinha uma Ou é só uma norma, convenção mesmo da construção civil? se eu não me engano, é uma norma do arquitetônico. Tinha um material até que antigo que dizia que era em norma, que é Uhum. o material que eu usei no IFSC até. E E lá no eu teu... não lembro se também não é no código de obras. Às vezes é no código de Ah, no código de obras. obras pode ter, é. Mas aí cada região exigia alguma coisa diferente, né? E no E lá no caso do teu canal nosso mudou ano passado, né? Eu não vi ainda, não consegui ver ainda. no teu canal do YouTube tem alguma aula sobre cotas lá? Eu vou gravar, eu tenho que Ah, gravar ainda para essa semana, então porque vai ser eu bom. Opa, vou já estamos ter cobrando ela. Um podcast útil aqui. Não, mas eu vou ter que gravar ainda essa semana, porque vai ser a próxima aula dos Uhum. alunos da sanitária. E vai ser uma aula que eu vou, enquanto eles estiverem fazendo atividade, eu vou estar ausente, porque eu vou estar apresentando trabalho de congresso, Uhum. e aí eu vou ter que deixar o videozinho lá para material de suporte. Esse congresso é sobre desenho técnico? Ele é um congresso de expressão gráfica. Hum. E É o que que se faz é, nesses congressos, assim, tipo, o pessoal traz novidades? O que que tem de novidades sobre desenhos, assim? O pessoal mostra bastante as novidades, né, que estão sendo aplicadas no desenho, novidades relacionadas aos softwares, relacionadas às normas, né? Uhum. No caso, esse congresso é um congresso na área de expressão gráfica para arquitetura.
Uhum. E aí, na sessão do congresso que eu vou apresentar, vai ser a área de ensino de CAD, que foi um trabalho resultante, né, que eu fiz em parceria com a outra bolsista do Núcleo de Conteúdos Digitais. Eu trabalhava junto com 2 alunos da graduação. O núcleo ainda está aberto, né, mas hoje só um dos alunos se manteve no núcleo. E aí a gente fez estudos, né, depois de aplicar o curso de Screencast para AutoCAD. E aí a gente publicou o trabalho e vai ser apresentado daqui a 3 semanas, no fim do mês. Porque pensando assim, ó, o que nem o Rodrigo falou, do conteúdo teórico de desenho técnico, não tem tanta mudança assim. Só em relação às normas que aparecem, que você tem que se atualizar com as normas novas e com softwares novos, né? Mas a base do desenho técnico eu acho que não é tão alterada, né? Não, a base é os fundamentos matemáticos, né? Que praticamente não se alterou, que aí seria o método de projeções ortogonais, a representação de visualização em corte, né? Esse que são os fundamentos do desenho. Representação de projeção cotada, né? Que é o fundamento do desenho topográfico. Sim. E por aí vai. Bom, eu não sei se o Guilherme tem mais alguma pergunta. Não tenho mais nenhuma pergunta, assim. Eu adoro desenho técnico, tá? Mas eu também não quero que isso se transforme numa aula de desenho técnico. Eu já achei que eu falei muita coisa da aula aqui. Não, tu falou as coisas essenciais, assim, tipo, não explicou ainda o que é uma reta fronto horizontal. Eu até queria falar sobre algumas coisas, mas não tem a ver com desenho técnico, mas sim lá com o início da trajetória da Juliane, porque ela falou várias coisas interessantes lá no início que me chamaram a atenção, eu quero até ver se eu lembro agora, mas uma das coisas que me chamou a atenção logo de cara foi ela ter falado que a VEG, primeiro, a VEG não era tão conhecida, né, tão desejada como é hoje. Então, eu Acho que queria saber desejada é o mais correto. Conhecida era, sempre foi. então, eu Mas queria entender um pouco desejada por que ela não era tão desejada, se tinha algum motivo para isso, ou se realmente foi, né, naturalmente o sucesso que ela teve aí ao longo dos anos. E também por que a tua opinião, né, por que o pessoal tava saindo tanto assim da VEG para procurar outros? Então, eu acredito que seja a questão do salário. Na época, o salário não era tão atrativo perto das outras oportunidades que tinha, apesar de que, mesmo com a crise de 2008, tinha outras empresas em outras cidades que tinham salários melhores, não só os concursos. E tinha uma quantidade razoável de opções. E tinha gente que não gostava muito da cidade também, que Jaraguá era uma cidade pequena na época. Não era uma cidade tão desenvolvida quanto é hoje. Então, era uma cidade que só tinha indústria, não tinha muitas opções de lazer, né? O pessoal tinha que ir pra Joinville pra fazer alguma coisa, O porque... pessoal ia para Joinville para fazer alguma coisa. Então, acho que a questão da cidade e a questão do salário mesmo. E tinha muita gente que tinha família fora da cidade, né? Sim. E também o pessoal não se enturmava muito, né? Não era criava difícil vínculo, fazer né? amizade com o pessoal da cidade mesmo, o pessoal nativo da cidade. Então, isso aí... E o pessoal que é de fora de Florianópolis se enturma bem fácil, em geral, né? Principalmente o pessoal do interior do Paraná, pessoal de São Paulo, né? Então, o pessoal do interior do Rio Grande do Sul também, interior de Santa Catarina. Então, acho que foi um choque bem grande, né, para quem na época E tu foi falou trabalhar na VEG. Tu falou também que tu terminou teu estágio lá e tu teve a oportunidade de continuar lá, né? Mas seria para continuar já
contratada como engenheira mesmo? Ou como seria... analista. Que tem toda ia essa começar graduação, ali. assim. Todo mundo começava, lá não tinha contrato de engenheiro, lá era, na época era só analista. Uhum. Então não é tão recente essa moda aí de contratar os engenheiros como analista, né? A indústria em geral contrata como analista, Sim. né? Isso aí eu acho que desde sempre, mas acontece que o analista naquela época ele ganhava mais do que o analista ganha hoje. Ó. Então, isso se comparar, né, o salário e o poder de compra que tinha naquela época, né? Que a inflação não tinha tanta inflação assim como tem hoje. Hoje é bem mais difícil. Uhum. Então, nesse sentido, o salário do analista rendia mais, assim. Uhum. E, bom, acho que o que eu tinha para perguntar lá sobre o início era da VEG. Não lembro agora se tinha alguma outra coisa. Também, se eu lembro, se eu não lembro, provavelmente eu esqueci. Mas, É Juliane, uma boa tem mais conclusão. alguma... Se eu não me lembro, provavelmente eu esqueci. Só pra descontrair. Mas, Juliane, tem alguma coisa que tu acha que tu não falou aí durante o episódio, queria ter falado? Eu acho que eu falei bastante. Uhum. Falou ali sobre como é que são as disciplinas, né? Como é que são as dificuldades dos alunos, dos cursos. Acho que é isso, né? Como é que tá os teus planos para o futuro, assim? Futuro, então, eu Já que tu não tenho é só como foi mestrado. Vucu Vucu, como é que é esse daí a palavra que tu usou? Que não se conforma com a estabilidade? O Funca? FUNSA, Funfunço, Funça. ai. o FUNSA é o que se conforma com a estabilidade. O outro grupo eu não sei o que nomear ainda. Pessoas agitadas, pessoas inquietas. Então, eu estou no Então, grupo quais são das os teus pessoas planos pro futuro inquietas. aí? Eu, a princípio, eu estou me planejando para fazer doutorado. Ah, tá. Uhum. Então, Em engenharia elétrica também? não, então, eu não penso em fazer na elétrica porque hoje não faz sentido mais para mim fazer na elétrica e da forma como o programa de doutorado na engenharia elétrica ele está organizado, porque não tem recursos que eu vou utilizar na minha profissão. Uhum. No caso eu iria me esforçar muito para não utilizar recursos interessantes na minha Uhum, profissão, Sim. né? Então, não vejo sentido por isso. uhum, Eu estou pensando em áreas como gestão do conhecimento ou como engenharia de produção, porque tem algumas áreas, por exemplo, da engenharia de produção na parte de ergonomia e projeto de produto que aí é interessante, eu posso utilizar na minha profissão hoje. E também na área de engenharia de gestão do uhum, conhecimento, tem duas áreas que eu acho bem interessantes, que são as áreas de transformação digital, né? Que foi o que eu acabei aprendendo nessa pandemia, né? A adaptar todo o ensino, adaptar o ensino ao uhum, formato digital. Uhum. E também a área de universidade corporativa, que nessa área eu vejo muito futuro. Para uhum, mim, é uma das áreas mais promissoras para o futuro das universidades. uhum. Universidade corporativa? Acho que eu nunca ouvi esse termo. Eu também não ouvi. É o termo correto para as academies das empresas. É, Acho que eu ah, também nunca ouvi esse termo. mas eu acho que eu tô entendendo o que tu tá querendo dizer, assim. O que, mais ou menos? Pelo que eu acho que é melhor até ela explicar, né? Mas tipo, mas as próprias as empresas ensinarem as pessoas a conseguir, tipo, fazer uma parceria para elas darem aula ensinando o que precisam. Aí acho que é isso daqui para o Ah, mercado profissional. Eu acho que eu entendi. A Siemens fazia isso. Isso. A São os Siemens. programas de treinamento das empresas, né? As empresas capacitam, né, os interessados, no Uhum, caso,
eu não sei bem ainda como que funciona a entrada nesses programas, né? Mas a princípio eu sei que tem algumas universidades corporativas que treinam os próprios funcionários, não funcionários novos, capacitam eles para desenvolver novos produtos na empresa ou ainda para aprimorar, né, o desenvolvimento da empresa com os produtos que já tem hoje. Então, acho que é uma área bem promissora aí para estudo nessa área de universidades corporativas. E eu sei que no EGC da UFSC já tem gente estudando, né, a parte de transformação digital também. E no caso da produção também eu vi no programa, eu estou vendo assim, a princípio nos próprios programas da UFSC, mas eu não descarto a possibilidade de fazer fora. Fora da cidade, do país? Fora do país. Ah, tá. Onde é que é forte isso? Canadá tem cara de ser forte. A parte de gestão do conhecimento é forte em Portugal e Espanha. E até onde eu sei, tem algumas universidades dos Estados Unidos também. Mas a parte de produção tem diversas universidades, né? Não sei dizer qual que é mais forte quais são as mais fortes, mas eu sei que praticamente todas as universidades têm, que é a tal da Manufacturing Engineering, né? Bom, vamos para os conselhos finais, então? Sim, então, Juliane, esse momento é o momento que tu dá os conselhos para os nossos ouvintes. Geralmente é uma pessoa que teve experiências como engenheiro, essas coisas, que também é o teu caso, né? Tu teve, então, dá aos alunos o que tu daria dica das tuas experiências que as pessoas poderiam seguir, ou que por causa das experiências que as pessoas não deveriam seguir, o que tu tem a dizer para quem quer seguir, por exemplo, a carreira acadêmica, ou até mesmo quem quer fazer, os alunos que vão fazer a disciplina de desenho técnico, tu tem 2 tipos de conselhos diferentes, assim. Pois é, então acho que vamos por partes aí, né? A parte do desenho técnico é o pessoal de início de curso, né? Sempre buscar, né, as aplicações mais direcionadas para suas áreas, tentar ler e interpretar bem os projetos, mesmo que você não seja um exímio desenhista, mas tentem entender, né, os projetos e a integração entre eles, né? Isso independentemente, isso para qualquer área de desenho de construção civil, no caso, né, para quem é da sanitária tentar entender o arquitetônico, para quem da elétrica tentar entender o arquitetônico, às vezes o hidrossanitário também, né? No caso da sanitária também entender o elétrico, e por aí vai, né? Tentar visualizar a integração entre os projetos e o que significa ser uma pessoa organizada, né? Então, no caso do desenho técnico, para quem quer seguir a área de projeto, em termos de desenho técnico, tem que entender, tem que adquirir principalmente essas 2 características, né? No caso, para adquirir uma formação, acho que você tem que verificar, né? Como eu já tinha falado antes, verificar no que você é bom. Não só no que você gosta. O ideal é conciliar as 2 coisas. Mas se for fazer uma conta, né, para fórmula da felicidade de profissional, digamos assim, Felicidade igual a... eu diria que seria 60% focar no que você é bom na carreira e 30%... Não, seria 2/3, eu acho que é melhor. 2/3 no que você é bom e 1/3 no que você gosta. Tá? Porque, por exemplo, eu com programação, eu gostava de programação, mas eu era muito devagar. Então, não acho que ia ser produtivo eu insistir nisso, né? Então, tentar focar no que você é bom antes de focar no que você gosta. Se você é bom naquilo que você gosta, melhor ainda, né? Não tem nem o que pensar. Então, vai em frente, que é sucesso.
E também tem que cuidar, e tem que ser algo eficiente, né? Porque você tem que escolher algo na sua carreira profissional que você seja bom e que isso fique e que seja eficiente para você, porque você vai ter família, depois tem gente que vai querer ter filho, vai querer cuidar do cachorro, né? Do papagaio. Então, tem que saber conciliar tudo na vida. Não adianta querer ter filho e trabalhar como comissária de bordo, por exemplo. Tipo, não vai ter um filho nunca. Tem gente Não, até que tem, eu sei. consegue, mas é mais difícil, né? Aí tem Sim, que ter mais de voo força de internacional vontade. ainda. Né? Não, tem caso de... Eu gosto bastante de acompanhar, né, as novidades, então tem caso que eu vi já de nômade digital que tem filho e consegue lidar sem problema. O pessoal da área de petróleo, por exemplo, também costuma ter uma vida bem difícil nesse sentido, né? Que aí o Estamos pessoal, devendo engenheiro de petróleo aqui no Não, podcast. mas a gente já está o pessoal com um contato. embarca. Eu já indiquei aí alguém. É verdade. Não pode falar em público isso aí. Não, tô brincando. Então, depois corta essa parte. A gente não corta, não. Até os bastidores ficam assim. Não, mas ninguém citou nome também. Surpresa. Então, por exemplo, para quem embarca, é difícil, mas tem gente que consegue. Eu conheço várias pessoas que conseguiram. Então, tem tem que saber equilibrar, né? A vida pessoal com a vida profissional. Então, por isso que Fórmula do Sucesso a gente foca mais no que a gente é bom do que Eu acho que no que a gente gosta. Acho que o mais difícil é a gente conseguir identificar no que a gente é bom, né? Não é tão fácil assim. Não. Na escola talvez até seja, porque as notas acabam nos dizendo isso, né? Mas depois que sai da escola, A gente sofre um baque, né? Principalmente a gente que é da engenharia. Nossa, quando eu cheguei a reprovar numa disciplina, eu reprovei por um motivo muito absurdo, que eu fiz uma rasura. na prova. Eu não, nossa, aquilo para mim foi o fim da vida na época. Aí a casa caiu e foi uma desgraça completa, né? E aquela coisa toda. Mas no fim a gente recupera. Tudo passa. Tem que ter resiliência. Então, acontece, a gente sofre um baque, sofre revés, né, na vida, mas a gente passa por cima. Sim. Então, tem isso. E Guilherme tinha falado também da última sugestão, eu falei da fórmula do sucesso, falei das dicas para quem quer seguir, para quem quer entender bem o desenho técnico, e da questão da formação. A formação, né? Assim que você ou descobrir no que você é bom, ou você decidir ou você tiver um objetivo, né? Você decidir que quer trabalhar com determinada área, aí você vai atrás, mesmo que aquela área não esteja tão relacionada com a tua área de formação. Por exemplo, na engenharia elétrica, a grande vantagem do curso de engenharia elétrica que eu acho é que é um curso muito versátil. Você adquire uma capacidade de organização e de estudo por conta própria que te permite trabalhar muito na área financeira. Tem muita gente trabalhando na área financeira, na área de manufatura, tem gente trabalhando gestão empresarial, né? Tem muito engenheiro eletricista que virou empresário, apesar do curso não abordar muito sobre isso, tem muito engenheiro eletricista que hoje é empresário. Então, acho que assim que você identifica a área que você quer atuar, né, você corre atrás da sua formação. Né? No meu caso,
eu acabei tendo uma integração muito forte com os arquitetos e com o pessoal de construção civil, e é bem difícil achar uma pessoa, apesar do mercado de projetos estar saturado, Uhum. são poucas as pessoas que têm o meu perfil, por exemplo. Sim. Então, se um dia alguém precisar, eu estou ali. Uhum. Então, eu acho que é por aí. Então, foram bons conselhos, né? Como nesse podcast foi bem amplo, assim, em questão de variedade. Falamos um pouquinho, assim, de engenheiro elétrico, falamos também de desenho técnico, falamos até sobre a fórmula da Engenheiro felicidade. elétrico é engenheiro hiperativo. Uhum. Recebeu uma carga, assim, já no início. Nossa, que piada horrível. Tá, Então, gente, então é isso. Eu não sei se o Rodrigo tem mais alguma coisa pra falar. Não, acho que só destacar que nós temos outros vídeos no nosso canal que também complementam o que a Juliane falou, né? Por exemplo, a gente não focou tanto aqui no curso da engenharia elétrica, mas nós temos, né, engenheiros eletricistas que vieram, falaram um Uhum. pouco mais esmiuçado ali sobre o curso, né? Também temos pessoas que estudaram no IFSC, então conheça aí o nosso canal para conferir outros vídeos também além desse. Siga a gente no Instagram, porque no Instagram tem todos os vídeos, assim. Até amanhã, se tu quiser conferir, ver a cara da pessoa antes de ver o vídeo. Tem vários posts sobre o assunto. Então, siga a gente no Instagram e siga a gente também no. Inscreva-se aqui a gente no YouTube. Então tá, gente. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Rodrigo, como sempre, agradeço a nossa convidada Juliana. Uhum. E se você tem mais alguma pergunta pra fazer pra Juliana, você pode botar aqui nos nossos comentários É no YouTube. Juliane. Você pode É, ir. Juliane. Juliane. Você pode ir no nosso Instagram e mandar direct. E também vamos botar o contato da professora Juliane lá no. É um vício aí. Lá também no nosso Instagram. Então eu agradeço Sim. a todos e até o próximo vídeo.